Ela tinha apenas 19 anos e jamais imaginou que a própria família seria capaz de traí-la. Para salvar o que restava do orgulho da casa, seus pais a entregaram como moeda de troca, vendida para um poderoso sheik árabe. Mas na noite em que todos esperavam sua condenação, algo aconteceu que ninguém poderia prever. O que parecia um casamento forçado se transformou em um segredo capaz de mudar tudo. E a jovem, arrancada da sua terra contra a vontade, descobriu que às vezes o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. Essa é uma história de dor, escolhas e redenção, que vai te prender até o último segundo. De onde você está assistindo agora? Se inscreva no canal Sentimentos à Tona e ative o sininho, porque aqui cada história vai direto ao coração. Elisa tinha apenas 19 anos, mas carregava nos ombros um fardo que nem mesmo adultos acostumados à dureza da vida suportariam. Criada no interior da Espanha, cresceu entre corredores iluminados e varandas floridas de um hotel turístico que era o orgulho de sua família. O lugar, herdado dos avós, não era apenas um negócio, era parte da identidade deles, ponto de encontro de viajantes do mundo inteiro e memória viva de gerações. Mas os tempos haviam mudado. A pandemia afastara os visitantes, as reservas despencaram e a fama do hotel foi apagada pelo silêncio dos quartos vazios. O som de risadas e malas sendo arrastadas pelos corredores foi substituído pelo eco do vento batendo em portas fechadas. Cada dia que passava, a família se afundava mais em dívidas e a atmosfera de desespero se espalhava como uma sombra sobre a casa. O pai de Elisa, homem orgulhoso, passava noites inteiras sentado à mesa da recepção, com planilhas abertas e contas atrasadas empilhadas. Tentava renegociar prazos com credores implacáveis, mas voltava de cada reunião mais abatido. A mãe, por sua vez, escondia-se no quarto para chorar em silêncio, incapaz de ver o sonho da família se desfazer diante dos olhos. Elisa, apesar de jovem, percebia cada detalhe dessa agonia. Os passeios alegres pelas ruas de Sevilha foram trocados por longas horas, ajudando a limpar quartos, servir mesas e até negociar com hóspedes para economizar cada centavo. Seus sonhos de estudar artes em Madrid foram guardados numa gaveta, pois agora tudo o que importava era tentar salvar o que restava da herança familiar. Mas nada parecia suficiente. A cada semana, novos avisos de cobrança chegavam. Os credores batiam à porta como abutres esperando o momento de devorar a carcaça de uma família arruinada. E então, quando o desespero parecia maior do que nunca, surgiu uma proposta que parecia uma salvação, mas que, na verdade, traria o início do maior pesadelo da vida de Elisa. Numa tarde abafada, quando o desespero já parecia não ter mais solução, um carro preto e reluzente parou diante do hotel silencioso. Dele desceu um homem elegante, de terno impecável e olhar frio, trazendo consigo a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Apresentou-se como um intermediário de negócios internacionais, mas sua postura mais lembrava a de um emissário trazendo uma sentença. Na sala principal, diante do pai e da mãe de Elisa, o homem abriu uma pasta de couro e espalhou documentos sobre a mesa. Entre números, assinaturas e selos oficiais, um nome se destacava: Rashid Al-Hassan, um dos sheiks mais poderosos e respeitados do Oriente Médio. O intermediário falava com uma calma calculada, como quem sabe que tem nas mãos a chave do destino de toda uma família. A proposta era clara e cruel ao mesmo tempo. O sheik estava disposto a pagar todas as dívidas da família, quitar credores, salvar o hotel e devolver o prestígio perdido. Mas, em troca, exigia algo que não cabia em cifras ou contratos: a mão de Elisa em casamento. Uma jovem de apenas 19 anos seria a moeda para liquidar anos de fracassos financeiros. O pai de Elisa, tomado pelo cansaço e pela impotência, sentiu-se dividido.
De um lado, o orgulho de homem de negócios, incapaz de aceitar que seu hotel fechasse as portas. Do outro, o amor de pai, que vacilava diante da ideia de sacrificar a própria filha. A mãe, por sua vez, segurava as lágrimas, mas repetia como se quisesse convencer a si mesma: não temos outra saída. É isso ou perder tudo. O que o intermediário apresentava como uma solução milagrosa era, na verdade, a armadilha mais dolorosa que Elisa poderia enfrentar. Uma promessa de salvação escondia um pacto sombrio, onde a liberdade de uma jovem inocente era o preço a ser pago pela sobrevivência da família. Elisa, até então, acreditava que tudo aquilo não passava de mais uma negociação financeira. Pensava que o pai talvez estivesse tentando vender parte dos terrenos ao redor do hotel, ou quem sabe encontrar um sócio estrangeiro disposto a investir. Mas a realidade, cruel e irreversível, viria à tona como um golpe certeiro em seu coração. Naquela noite, ao passar pelo corredor silencioso, ouviu vozes abafadas atrás da porta do escritório. Seu instinto a fez parar e escutar. Reconheceu a voz da mãe, trêmula, dizendo: é a única saída. Precisamos pensar no futuro. O coração de Elisa disparou. E antes que pudesse conter o impulso, abriu a porta com força. Ali dentro, viu o pai cabisbaixo diante de papéis assinados e a mãe com os olhos marejados. Exigiu respostas. Foi então que seu pai, com a voz pesada e quebrada, revelou: você terá que se casar com o Sheik, Elisa. Só assim salvaremos o hotel. Só assim manteremos viva a memória dos seus avós. Cada palavra soava como facas atravessando sua pele. O silêncio que se seguiu foi ainda mais devastador do que a confissão. Elisa olhou para a mãe, esperando um abraço, um gesto de proteção, qualquer coisa que mostrasse amor. Mas encontrou apenas lágrimas contidas e um olhar que implorava por compreensão. Como se a dor da filha fosse um sacrifício aceitável em nome da família. Naquele instante, Elisa entendeu que havia deixado de ser filha para se tornar mercadoria. Não importavam seus sonhos, sua juventude ou seu direito de escolher. A decisão já estava tomada, e a traição que vinha de dentro da própria casa a feriu mais do que qualquer inimigo seria capaz de fazer. O sol mal havia nascido quando bateram à porta do quarto de Elisa. O som seco dos passos no corredor anunciava que o momento havia chegado. Sobre a cama, uma mala já estava arrumada, cuidadosamente preparada pela mãe. Dentro, apenas algumas roupas simples, um par de sapatos e o colar da avó, a única lembrança que Elisa não deixaria para trás. Enquanto descia as escadas do hotel, o coração dela batia em descompasso. Do lado de fora, um carro preto a aguardava, com vidros escuros e motor ligado. O pai a acompanhava em silêncio, sem coragem de olhar nos olhos da filha. Quando finalmente arriscou um gesto de carinho, Elisa recuou. Para ela, qualquer toque agora era uma marca de traição. O trajeto até o aeroporto foi sufocante. Elisa observava pela janela as ruas da pequena cidade espanhola que tanto amava. Cada esquina, cada praça, cada detalhe parecia gritar despedida. Sentia como se uma parte de sua alma fosse arrancada com cada quilômetro percorrido. Era uma viagem sem volta e ela sabia disso. No aeroporto não havia filas ou esperas. Um avião particular estava à disposição, brilhando como um presságio dourado de um futuro que ela não queria. Soldados discretos e empregados uniformizados tratavam tudo como um evento de rotina, mas para Elisa, aquilo era o fim de sua liberdade. Quando o avião decolou, ela segurou o colar da avó com força, como se fosse sua última âncora. Com lágrimas descendo pelo rosto, prometeu a si mesma, em silêncio, jamais se entregaria. Podiam ter comprado sua passagem, sua presença, até sua mão em casamento, mas nunca seu coração. O palácio de Rashid se erguia como uma miragem no meio do deserto. Torres brancas refletiam a luz dourada do sol.
fontes jorravam água cristalina e jardins exalavam o perfume de rosas importadas. Para qualquer visitante, aquele lugar seria um paraíso. Mas para Elisa era apenas uma prisão luxuosa, um labirinto dourado do qual não queria fazer parte. Quando atravessou os portões, acompanhada por empregados silenciosos, sentiu-se diminuída. Os corredores eram tão altos que pareciam engolir sua presença. As paredes traziam mosaicos delicados e cada detalhe mostrava riqueza, mas nada daquilo a encantava. Pelo contrário, aumentava o peso em seu peito. Cada pedra brilhante era mais uma lembrança de que sua liberdade tinha preço. Esperava encontrar um homem arrogante, cercado de bajuladores, pronto para impor sua vontade. Ensaiava em pensamento as palavras de resistência, preparando-se para enfrentá-lo. Porém, ao entrar no salão principal, foi surpreendida. Rashid Al-Hassan não era o monstro que imaginava. Estava de pé, sozinho, vestindo roupas tradicionais simples, com um olhar firme, mas calmo. Ele não avançou nem a tocou. Ao contrário, inclinou levemente a cabeça em respeito. Sua voz, grave e serena, quebrou o silêncio. Você viajou muito. Precisa descansar. Esta é a sua casa. Ninguém a tratará como serva. Elisa ficou confusa. Não esperava cordialidade, apenas ordens. O contraste entre o que imaginava e o que viu a deixou desconfiada. Apesar das palavras suaves, o coração de Elisa continuava fechado. A imagem do pai assinando aquele contrato ainda queimava em sua memória. Para ela, não importava se Rashid falava com gentileza. No fim, ele ainda era o homem que a havia comprado. O casamento aconteceu sem amor, apenas como cumprimento de um contrato. Foi uma cerimônia grandiosa, marcada por luxo e tradições orientais. Mas para Elisa, cada detalhe soava falso. Vestiram-na com joias pesadas, a maquiagem escondia suas lágrimas, e os convidados aplaudiam sem saber que por dentro ela se sentia condenada. Rashid, ao lado dela, manteve a postura serena, mas em nenhum momento tentou tocar sua mão. Quando o ritual terminou, a música cessou e as portas do salão se fecharam. Todos sabiam o que viria em seguida. A noite de núpcias era esperada, quase exigida por aqueles que haviam presenciado a união. Elisa caminhou até o quarto como quem anda para o cadafalso, sentindo cada passo pesar como uma sentença. Ao entrar, encontrou o ambiente preparado. Lençóis brancos impecáveis, velas espalhadas e aromas de incenso perfumando o ar. O coração dela batia acelerado, o corpo inteiro tremia. Imaginava o pior. Pensava em como resistir, em como gritar, em como proteger a última parte de si que ainda era livre. Mas Rashid não se aproximou como ela temia. Estava sentado à janela, observando as estrelas. Quando finalmente falou, sua voz não trazia desejo, mas calma. Não tenha medo. Eu não comprei o seu corpo. Comprei tempo. Tempo para te proteger. Essas palavras ecoaram dentro dela como um mistério. Elisa não soube se acreditava, mas pela primeira vez, desde que fora arrancada de casa, não sentiu o peso da violência. Em lágrimas, deitou-se sem ser tocada. Aquela noite, que todos esperavam como consumação, terminou em silêncio. Para Elisa, era apenas o começo de um enigma. Quem realmente era aquele homem que a comprara, mas se recusava a possuí-la? Nos dias seguintes ao casamento, Elisa mantinha distância de Rashid. Evitava seus olhares, recusava conversas e passava horas caminhando pelos jardins do palácio, como se procurasse uma saída invisível para escapar. Mas Rashid parecia não se incomodar com a frieza dela. Apenas observava de longe, aguardando o momento certo de revelar o que estava por trás de tudo. Numa tarde silenciosa, ele pediu que ela o acompanhasse até a biblioteca do palácio. O cômodo era imenso, repleto de livros raros e manuscritos antigos, e ali, cercado de histórias e segredos, Rashid finalmente quebrou o silêncio.
Você pensa que foi vendida para mim como mercadoria, começou ele com o olhar firme. Mas não foi isso que aconteceu. Elisa o encarou com raiva, incrédula. Para ela não havia outra explicação. Então o que foi? Me arrancar da minha família, me expor diante de estranhos e me vestir como uma noiva contra minha vontade? Sua voz tremia entre revolta e lágrimas. Rashid suspirou e continuou. O contrato não foi apenas comigo. Havia outro homem envolvido, um magnata europeu conhecido por destruir tudo o que toca. Ele planejava usar você como objeto e sua família já estava prestes a entregá-la a ele. Eu apenas intervi. As palavras caíram sobre Elisa como pedras. Custou a acreditar. Então sua família não apenas a vendera, mas quase a entregara a alguém ainda mais cruel? Rashid explicava que assumira o contrato e pagara as dívidas para afastá-la daquele destino, mesmo sabendo que seria visto como o vilão. Naquele instante, Elisa sentiu o coração vacilar. Por um lado, ainda havia dor e ressentimento. Mas, por outro, a revelação plantava uma dúvida. Talvez Rashid não fosse o carrasco que imaginava, e sim o guardião inesperado de sua vida. Mesmo depois de ouvir a confissão de Rashid, Elisa não conseguiu se entregar à ideia de que estava segura. Para ela, tudo ainda parecia uma prisão, apenas pintada de ouro. A cada vez que caminhava pelos corredores do palácio, sentia o peso daquilo que lhe fora tirado, a liberdade de escolher, o direito de decidir seu próprio destino. Ela evitava estar sozinha com Rashid. Nos jantares, mal tocava na comida, mantendo os olhos baixos e respondendo com monossílabos. Nos jardins, quando ele aparecia, ela se afastava discretamente, como se sua simples presença fosse um lembrete constante da dor que carregava. Era como se, dentro dela, a resistência fosse o último escudo contra um mundo que havia atraído. Rashid, por sua vez, não forçava nada. Mantinha-se paciente, observando a distância, como quem compreendia a ferida que sangrava em silêncio. Mas a gentileza dele apenas confundia Elisa. Se ele não queria possuí-la, se realmente desejava protegê-la, por que ainda a chamava de esposa? Por que não simplesmente devolvê-la à família? Essas perguntas ecoavam em sua mente noite após noite. Às vezes, chorava escondida no quarto, apertando o colar da avó contra o peito, como se nele ainda restasse um fragmento da vida que perdera. Outras vezes, fitava a lua do deserto, imaginando como seria atravessar aquelas areias e fugir, mesmo que o destino fosse incerto. A resistência de Elisa não era apenas contra Rashid, mas contra si mesma. Temia que, se baixasse a guarda, acabasse descobrindo algo ainda mais perigoso do que o ódio, a possibilidade de sentir algo pelo homem que deveria odiar. Com o passar das semanas, Elisa percebeu que o palácio não era habitado apenas por guardas e empregados silenciosos. Aos poucos, conheceu as irmãs de Rashid, mulheres elegantes, mas de coração afetuoso, que a receberam com gestos de carinho. Uma delas, Samira, era jovem como ela e parecia compreender sua dor, oferecendo-lhe companhia e pequenas conversas que quebravam a solidão. No início, Elisa manteve distância, desconfiada. Achava que toda gentileza escondia segundas intenções, que o afeto era apenas uma máscara para mantê-la submissa. Mas, com o tempo, percebeu que aquelas mulheres não a tratavam como intrusa. Pelo contrário, falavam com ela como se já fosse parte da família, mostrando tradições e convidando-a a participar de atividades simples, como preparar chá ou cuidar das flores do jardim. As tardes no pátio interno tornaram-se uma pausa para sua angústia. Samira lhe ensinava palavras em árabe, enquanto outra irmã, Leila, lhe mostrava trajes típicos usados em celebrações. Elisa nunca imaginou que pudesse rir em meio àquele cativeiro dourado, mas começou a se surpreender sorrindo em pequenas ocasiões, algo que não acontecia desde que deixara a Espanha. Ainda assim, quando voltava ao quarto, a realidade a atingia como uma onda gelada. Olhava seu reflexo no espelho
e lembrava-se: eu não escolhi estar aqui. O carinho das irmãs de Rashid era reconfortante, mas não apagava a sensação de que sua vida havia sido arrancada à força. Mesmo com essa resistência interna, Elisa começou a perceber que aquele mundo não era apenas de dor. No palácio havia pessoas boas, laços de família verdadeiros e até momentos de leveza que escapavam pela fresta de sua raiva. E contra sua vontade, o gelo em seu coração começou a derreter, ainda que lentamente. Certa manhã, Rashid apareceu à porta do quarto de Elisa. Não trazia seguranças nem exigências, apenas um convite inesperado. Quero lhe mostrar algo. Elisa hesitou, desconfiada, mas a firmeza tranquila no olhar dele a convenceu a acompanhá-lo. Caminharam lado a lado pelos corredores do palácio, até que entraram em uma carruagem luxuosa que os levou para fora da cidade. Depois de algum tempo, chegaram a um lugar simples, distante do brilho das torres douradas. Era um orfanato mantido em segredo, financiado por Rashid. Ao descer, Elisa ficou surpresa. Dezenas de crianças correram em direção ao sheik, abraçando-o com alegria. Algumas o chamavam de pai, outras de protetor. Rashid, que no palácio parecia tão imponente, ali se mostrava apenas um homem sorridente, abaixando-se para brincar com os pequenos. Elisa observava em silêncio. Era impossível não se comover ao ver aquele homem que ela julgava frio e autoritário se ajoelhar para amarrar o sapato de uma menina ou carregar nos ombros um menino que ria sem parar. Nada daquilo parecia encenação. O carinho era verdadeiro, e os olhos dele refletiam orgulho e ternura. Quando se aproximou dela, Rashid explicou: essas crianças perderam tudo. Eu não posso devolver suas famílias, mas posso lhes dar um lar. É aqui que encontro sentido para o que tenho. Elisa engoliu em seco. Pela primeira vez, percebeu que talvez houvesse algo além de poder e luxo naquele homem. De volta ao palácio, Elisa sentia o coração pesado de contradições. Ainda guardava rancor por tudo o que lhe fora feito, mas não conseguia apagar a imagem de Rashid cercado por crianças, rindo como um homem comum. Uma dúvida nasceu em sua mente. E se, por trás da figura do sheik, existisse um homem de verdade e não um carrasco? Naquela noite, Elisa não conseguiu dormir. A imagem de Rashid no orfanato se repetia em sua mente como um eco insistente. O homem que ela acreditava ser apenas um comprador de destinos se revelava em outra face. Um protetor, alguém que usava sua fortuna para dar vida onde havia vazio. E essa lembrança a confundia mais do que qualquer prisão. Cansada de lutar contra os próprios pensamentos, ela se levantou e caminhou até uma varanda que dava para o jardim. O palácio estava mergulhado no silêncio, iluminado apenas pela lua. Foi ali que, ao longe, viu Rashid sozinho, ajoelhado sobre um tapete, em oração. Sua postura era de humildade, não de poder. Elisa ficou observando. A serenidade dele, o respeito em cada gesto, o modo como murmurava palavras que ela não compreendia, tudo a tocava de uma forma estranha. Era como se, de repente, ela enxergasse um homem espiritual, guiado por algo maior do que riqueza. O coração dela, antes endurecido, sentiu uma fissura. Sem perceber, lágrimas escorreram pelo rosto de Elisa. Tentava convencê-la de que era apenas emoção passageira, mas algo dentro dela mudava. Sentia uma força que já não era só raiva, nem apenas medo. Era um calor novo, um impulso que a fazia querer conhecê-lo mais. Ainda assim, ao voltar para o quarto, apertou o colar da avó contra o peito e sussurrou para si mesma: não, eu não posso sentir isso. Mas, no fundo, já sabia. Não era ódio o que nascia em seu coração. Era algo muito mais perigoso. Nos dias que se seguiram, Elisa viveu em constante turbulência. Quando olhava para Rashid durante as refeições, tentava se convencer de que ainda o odiava.
Relembrava a dor de ter sido vendida pela própria família, a humilhação de ser arrancada de sua terra, e repetia para si mesma que ele era parte desse tormento. Mas bastava lembrar dele no orfanato ou em oração, e o coração vacilava, desmentindo sua própria voz. Ela passou a evitar ainda mais os encontros diretos, temendo que seu olhar atraísse. Às vezes, surpreendia-se sorrindo sozinha ao recordar a maneira como Rashid conversava com as crianças ou o respeito com que se dirigia a ela. E, logo em seguida, castigava-se mentalmente. Como posso sorrir por causa dele? Ele é a razão da minha dor. Essa contradição a deixava exausta, como se fosse prisioneira de dois mundos que se chocavam dentro dela. À noite, no silêncio do quarto, Elisa chorava em segredo. Não por medo do que Rashid faria, mas pelo medo do que ela mesma estava começando a sentir. Afinal, como admitir amor por alguém que simbolizava sua perda de liberdade? Como aceitar que o homem que a comprara, ao mesmo tempo, a tratava com dignidade e lhe oferecia segurança? A cada oração que ouvia de longe, a cada gesto respeitoso, Elisa sentia sua armadura rachar. Tentava se agarrar ao colar da avó, ao símbolo de sua vida antiga, como se nele estivesse sua última resistência. Mas, mesmo com o colar entre as mãos, seu coração acelerava quando ouvia a voz firme de Rashid chamando seu nome. O verdadeiro inimigo, Elisa começava a perceber, já não era apenas o contrato ou o casamento forçado. Era a batalha interna, o conflito entre razão e emoção, entre o ódio que sustentava sua resistência e o amor nascente que ela temia mais do que tudo. A vida no palácio parecia, aos poucos, ganhar uma estranha rotina. Elisa ainda lutava contra seus sentimentos, mas já não se sentia tão sufocada como nos primeiros dias. Foi justamente nesse momento de aparente calmaria que o passado voltou a cobrar seu preço. Uma noite, durante o jantar, Rashid recebeu uma mensagem urgente e se retirou do salão com o semblante fechado. No dia seguinte, rumores começaram a circular entre os empregados. Elisa escutou fragmentos de conversas em árabe que não compreendia totalmente, mas reconhecia a tensão nos rostos. Finalmente, Samira, a irmã mais próxima de Rashid, contou-lhe a verdade. O magnata europeu que originalmente havia negociado com sua família descobrira que Elisa estava em Dubai e não aceitava ter sido enganado. Em poucas semanas, chegaram cartas de ameaça e até tentativas discretas de espionagem nos arredores do palácio. Homens desconhecidos foram vistos rondando os portões. Rashid reforçou a segurança, mas Elisa percebeu o peso que isso trazia. A vida dela realmente estava em risco, não por causa do sheik, mas por causa do homem ao qual sua família quase a entregara. A revelação a abalou profundamente. Pela primeira vez, entendeu que Rashid não exagerava ao falar em proteção. Se não fosse por ele, talvez já estivesse nas mãos de alguém capaz de destruí-la sem hesitar. A raiva contra seus pais voltou com força, misturada a uma nova e confusa gratidão por aquele que, mesmo sendo seu carcereiro, na verdade a salvara de um destino pior. Naquela noite, olhando as estrelas do deserto, Elisa sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não era apenas uma prisioneira em um palácio dourado. Era também uma mulher marcada, alvo de um inimigo poderoso. E, por mais que doesse admitir, o único homem capaz de mantê-la viva era o mesmo que ela lutava para não amar. As ameaças do magnata europeu não paravam de chegar, agora mais ousadas e diretas. Conselheiros de Rashid o pressionavam a negociar, alegando que manter Elisa ao seu lado poderia trazer guerras empresariais e até conflitos políticos. Alguns o acusavam de agir com o coração, em vez de pensar com a razão. Era um dilema que colocava em jogo não apenas sua fortuna, mas também sua honra diante de seu povo. Elisa acompanhava tudo à distância, sentindo-se cada vez mais culpada.
Não havia pedido para ser comprada, tampouco para estar naquele palácio. E, no entanto, sua presença agora ameaçava destruir tudo o que Rashid havia construído. Por um instante, pensou em pedir a ele que a deixasse ir, mesmo que significasse cair nas mãos de outro homem. Mas algo dentro dela gritava que isso seria o fim. E não apenas de sua liberdade, mas da chance de viver um amor verdadeiro. Foi durante uma grande reunião pública, diante de conselheiros e líderes locais, que Rashid tomou sua decisão. Levantou-se e, com a voz firme, declarou: Elisa não é moeda de troca, não é contrato, nem mercadoria. Ela é minha esposa, porque eu a escolhi amar. E se para mantê-la segura eu tiver que perder negócios, romper alianças e enfrentar inimigos, que assim seja. O silêncio que seguiu suas palavras foi quebrado por aplausos que ecoaram pelo salão. Elisa, ouvindo de longe, sentiu o coração se despedaçar em emoção. Pela primeira vez, percebeu que Rashid arriscava tudo por ela. Não apenas sua fortuna, mas também sua reputação e poder. Aquilo não era mais sobre dívidas ou contratos. Era sobre amor e convicção. Naquele instante, as barreiras que ela mesma havia erguido começaram a ruir. O homem que ela jurara odiar mostrava-se disposto a perder tudo para protegê-la. E Elisa, em lágrimas, finalmente entendeu. O amor pode nascer até nas circunstâncias mais improváveis, quando alguém decide enxergar além das aparências e escolher com o coração. Depois da declaração pública de Rashid, a vida no palácio nunca mais foi a mesma. Os rumores se espalharam e até mesmo os inimigos reconheceram que não havia negociação possível. Elisa não seria entregue. O magnata europeu recuou, enfraquecido pela força política e moral que Rashid demonstrara. O perigo, por fim, começava a desaparecer. Elisa, que antes se via como uma prisioneira em uma gaiola dourada, passou a enxergar tudo com novos olhos. Caminhava pelos corredores sem sentir o peso da revolta. Explorava os jardins sem pensar em fuga, e quando olhava para Rashid, já não via o homem que a comprara, mas o homem que escolhera protegê-la. Era como se, enfim, o palácio tivesse deixado de ser prisão para se tornar lar. Um novo casamento foi celebrado, desta vez sem contratos ou imposições, apenas como símbolo do amor que nascera entre eles. Elisa, vestida de branco, caminhou pelo salão do palácio com lágrimas nos olhos. Mas agora eram lágrimas de felicidade. Rashid segurava sua mão com firmeza, e quando pronunciou seus votos, não havia riqueza nem poder em suas palavras, apenas verdade. Com o tempo, Elisa se tornou mais do que esposa. Ao lado de Rashid, começou a cuidar dos orfanatos, criando também uma escola dedicada a ensinar meninas que, como ela, haviam sido privadas de escolhas. Transformou sua dor em missão e encontrou propósito no lugar onde acreditava que só viveria sofrimento. O que começou como uma venda cruel, terminou como uma história de amor improvável. Elisa, a jovem que foi entregue pela própria família, agora era não apenas companheira de um sheik, mas também a mulher que provava todos os dias que o verdadeiro amor não nasce da imposição, mas da coragem de enxergar além do destino escrito. Elisa partiu acreditando que estava condenada, mas descobriu que, às vezes, os caminhos mais dolorosos escondem propósitos inesperados. O casamento, que começou como uma venda cruel, se transformou em uma união verdadeira, onde amor e confiança nasceram no meio da adversidade. Ao lado de Rashid, ela deixou de ser uma jovem sem escolhas para se tornar protagonista da própria vida. Transformou sua dor em missão e provou que não importa como uma história começa, o que define tudo é a coragem de escrever um novo final. E você acredita que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis? Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que sentiu com essa história. E não se esqueça, inscreva-se no canal Sentimentos à Tona, ative o sininho e continue acompanhando,
porque a próxima história pode emocionar você ainda mais.